Olá, pessoal! E aí, como que vocês estão? Vou esperar vocês entrarem aqui pra gente começar. Vamos falar hoje sobre metas. Fiz aqui algumas anotações, como você criar metas atingíveis, né? Olá, Jane, seja bem-vinda! Quem foi entrando, me fala aí da onde que você é. Que cidade, me fala se você, que empresa que você trabalha com vendas, o que você faz, tá bom? Sim, a gente vai compartilhando aqui. Então, eu sempre falo, né, no início da live, pra quem não me conhece, meu nome é Camila Correia, eu moro em Chicago atualmente, tô falando aqui de Chicago, dos Estados Unidos, é muito bom ter todos vocês. Vocês estão me ouvindo? Quem estiver ouvindo, por favor, coloca um joinha aí, pra mim saber que tá tudo ok. Tá? E lembre-se, gente, que aqui, ó, tem um aviãozinho que você pode compartilhar essa live com outras pessoas. Então, aproveite para compartilhar, para que sim, mais pessoas possam assistir, mais pessoas possam se beneficiar de tudo que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, um minutinho você compartilha com várias pessoas para que eles possam assistir, tá? Então, o som tá bom aí? Quem tá me ouvindo? Coloca um joia. Ah, olá, Janine! Então vamos lá, pessoal, da onde que vocês estão falando, coloquei também. Gente, hoje tá sendo, deixa eu ver, a nossa quinta live já, nesse ciclo de lives. A Peri já veio aqui falar sobre finanças, ontem ela deu dicas de um filme que é de porta em porta. Então, assim, tivemos convidados especiais, tivemos várias pessoas aqui realmente, e vamos ter mais convidados, fiquem ligados. Olá, Tainá! Ai, que bom ter você aqui também com a gente. Lembre de compartilhar a live ali naquela setinha, que assim as pessoas podem assistir. Então, gente, eu gosto muito de falar sobre metas, porque se a gente não tiver uma meta, sem um objetivo, não tem como a gente saber pra onde a gente tá indo, não é? Eu tô fazendo parte de um desafio do Ícaro e ele falou muito da questão que às vezes a gente pensa, ai, peraí, eu tô me movimentando, é algo bom. Só que você pode se movimentar e não sair do lugar. Ou se movimentar e estiver indo para a direção errada. Então, por isso que a meta, quando você tem uma meta, uma clareza, você consegue se movimentar para a direção certa. E para você saber se você está movimentando para a direção certa, você precisa olhar para os seus resultados. E aí, você está tendo resultado nos seus objetivos que você está buscando? Por isso que por isso que eu vou te ensinar como traçar metas. Faz sentido para vocês terem metas? Quem aí tem metas diárias, metas mensais, semanais? Coloca aí nos comentários que eu quero saber se vocês aqui têm metas. Eu tenho certeza que quem aí já fez processo com a gente, quem é nosso coach, sempre já tem as metas aí sempre em dia. Então vamos lá. Para começar, né, eu quero começar contando um pouquinho de alguns objetivos que eu tive meta e eu consegui atingir. Eu gosto sempre de contar porque eu acho que isso inspira e vê que é possível. Eu até falei nos stories aqui do Pérez e Correia sobre a Mary Kay, né? O quanto que a gente conseguiu, o quanto que eu atingi de meta e tudo mais. Mas eu queria contar pra vocês da Tupperware. Teve um período que teve uma viagem que era pra Orlando. E essa viagem era assim, era por categoria, né? E tinha lá a categoria que era minha, que era empresária. Só que eu tinha sido nomeada empresária recentemente. O que era empresária? Na Tupperware, tá? Eu tinha um grupo de na época 26 líderes que eu cuidava e cada líder tinha o seu grupo de vendas, tá? Então, assim, como que eu tinha sido nomeada recentemente, eu não tinha 26 empresárias líderes naquela época. Eu não lembro quanto. Mas o meu grupo era um grupo pequeno, né? O meu distrito era um distrito pequeno. E eu iria concorrer com novas empresárias. Só que eu já tinha visto algumas novas empresárias que tinham sido nomeadas, que tinha, assim, um distrito muito grande, só que tinha sido só nomeada naquele período. E era somente 5 vagas pra ir pra Orlando. E assim, sempre foi o meu sonho ir pra Orlando. Quem aí já foi pra Disney? Né? Tipo assim, era um sonho, era algo que, tipo, meu Deus, a hora que eu vi que lançou a viagem pra Disney, falei, não, eu preciso ir nessa viagem, né? Eu preciso estar nessa viagem. E aí, né, tinha um período que eu tinha que ter vendas, eu tinha que ter recrutamento, que era o quê? Trazer pessoas pra minha equipe, eu tinha que ter novas líderes, né, nomear novas líderes. Então tinha vários critérios, não era eram vários critérios. Então eu tinha lá, não me lembro agora, 4 meses, 5 meses, 5 períodos, né, pra bater todas essas metas e estar entre as 5 melhores do Brasil pra poder ir pra Orlando. Então eu lembro que, tipo assim, eu dormia,
e acordava pensando em Orlando, na Disney. Falei, meu Deus, eu quero ir, eu quero, né? Eu preciso. Só que, gente, querer nem sempre é poder. Muitas vezes a gente quer algo, só que para aquilo acontecer a gente precisa fazer, certo? Então, assim, querer não é poder, fazer é poder. Então, a partir do momento que você começa a fazer, as coisas acontecem. Então, beleza, eu quero muito, mas e aí? Eu comecei a fazer? Comecei. Então, o que eu fiz? Eu tracei um planejamento estratégico, né? Na época, eu nem era coach, eu nem sabia disso, mas fui lá, tracei minhas metas. Tá, beleza, se eu tinha que nomear, recrutar 250 no período, acho que era, beleza, eu vou dobrar, vou pra 500. Se eu tinha que nomear 2, eu vou dobrar pra 4. Se eu tinha que vender 1 milhão, não sei, vou vender 2.000, 1.500, sabe? Então eu fui traçando as minhas metas. E aí eu tracei metas de cada categoria, porque eu sabia que se eu fizesse o mínimo, a chance de eu ir era muito pouco, já que eu tava concorrendo entre as 5 melhores. Então eu tinha que fazer mais. Então eu decidi dobrar o recrutamento, que era 250. Eu lembro que eu consegui 501 novas pessoas. Eu lembro que líderes acho que foi 3 vezes mais, não sei se foi 9 ou 10, não me lembro. E vendas dobrei pra ser um pouquinho mais. Então assim, eu só consegui atingir o objetivo e consegui ir pra Orlando entre as 5 melhores porque eu tracei uma meta, um planejamento, porque eu sabia pra onde que eu queria ir. E aí todos os dias eu levantava e falava, não, peraí, ó, a minha meta de hoje é tal. E aí todo período que fechava, eu olhava pra ver se eu tava na direção da minha meta. Ou se eu tinha virado um pouquinho pra cá, se eu precisava ir mais, né? Então eu ia olhando ali, eu não deixava a minha meta, peraí, eu tenho que fazer isso e esquecia. Não, eu continuei olhando. Quantos de vocês que às vezes definem uma meta, né? Vamos lá, começo do ano. Ai, olha, começo do ano, eu quero emagrecer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Só que passou 15 dias, 20 dias, esqueci. Esqueci que eu tinha falado que eu ia emagrecer, que eu ia guardar dinheiro, que eu ia fazer um novo curso. Esqueci. Porque você não continuou olhando para sua meta, porque você não fez um planejamento estratégico para aquilo. Porque só querer no começo do ano não vai te levar a lugar nenhum. Ó, a gente tá em agosto. Quantos de vocês, sabe as promessas que você fez lá no final do ano, no comecinho do ano, pulou 7 ondinhas, comeu lentilha, nem sei o que você fez aí pra conseguir? E aí, você conseguiu? Ao cumprir alguma meta? Me conta, se você já cumpriu alguma meta. Pra quem tá entrando agora, tô falando de metas, tô te falando de conquistas, eu vou contar aqui alguns passos que vai te ajudar a você ter metas atingíveis, tá? Metas que você pode realmente alcançar. E, gente, nessa viagem pra Orlando, quantas pessoas que eram pessoas que deveriam me motivar, entre aspas, porque eu que sou a pessoa que preciso me motivar, mas pessoas que estavam acima de mim, que falavam pra mim, nossa, mas são 5 vagas, é muito difícil de você ir. Eu lembro que teve uma reunião e na época o meu distribuidor, né, tipo, falando que ia ter um evento naquela data de Orlando, porque ele tinha enviado a data, mas não tinha falado quem tinha se classificado. E eu ergui a mão na reunião e falei assim que, olha, não vou estar nessa data. E eu, como empresária, eu deveria estar ali. E aí, tipo, todo mundo, como assim você não vai estar, né? Falei, porque eu vou estar em Orlando. Aí todo mundo, tipo, não tinha saído o resultado. E eu tava lá falando que eu ia estar em Orlando. Mas porque eu queria tanto aquilo e eu tava fazendo tanto pra aquilo, que eu falei, não, pera, eu vou conseguir. E foi dito e feito, né? Consegui ir pra Orlando, consegui ficar entre as 5 melhores, consegui ter o reconhecimento de recrutamento, acho que fiquei em segundo lugar do Brasil. Então foi sensacional. E por que eu tô contando isso pra vocês? Primeiro, pra falar que se eu conseguir, você também consegue. E pra contar pra vocês que, assim, a gente só consegue atingir o objetivo quando a gente define ali um padrão, uma meta. Faz sentido, gente? Vocês que estão assistindo aí, me conta se você tá ouvindo certinho, se faz sentido o que eu tô te falando, se você já traçou alguma meta. Quem que entrou aí? Seja bem-vindo, todo mundo que tá entrando. Então, gente, não adianta, a gente precisa ter uma clareza, a gente precisa ter uma meta, a gente precisa ter um objetivo, porque só assim a gente consegue realmente ir em direção ao que a gente quer. Obrigada, é verdade. Então, assim, eu vou contar, né, pra vocês aqui os passos, mas assim, quando você tem esse objetivo, vai vir pessoas que vão vir ali e falar, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, esquece. Gente, eu ouvia do meu pai, eu ouvia de pessoas que estavam em alto nível ali, mas mais que eu, né? Não vai dar certo.
E a minha frase era assim, tipo, tá, beleza, tem 5 vagas. Uma era minha. As outras 4 eu nem queria saber de quem que era, mas uma era minha. Então, em vez de ficar focando que tinha 5 vagas e tinha, 20, 30 pessoas que era muito melhor do que eu tinha acabado de entrar naquela categoria, eu não. Eu foquei na minha vaga. Falei, ó, as outras vagas de quem for, não quero, não me importa. Eu sei que uma vai ser minha. Então, eu fiz o meu melhor pra conseguir aquilo. E se eu não tivesse conseguido, eu ia olhar pra trás e ia ver, peraí, eu fiz o meu melhor? Fiz. Então, pera, o que faltou? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Só que eu dei ali o meu sangue, né? Realmente sangue no olho. Eu tinha minha equipe que estava junto comigo, né? Eu realmente mobilizei as pessoas que estavam próximas para elas acreditarem no meu sonho, porque eu acreditava tanto. E era legal porque era final do ano, eu lembro que eu ligava a televisão e tava, tipo, os mercados, tava fazendo sorteio de uma viagem para Orlando também. Falei, olha, se eu não for com a empresa, eu vou com sorteio desse daqui, mas que eu vou para Orlando, eu vou. Então, assim, era a frase que eu falava. Eu dormia, quando eu ia dormir, eu sempre gostei de fazer visualização criativa. Então, quando eu ia dormir, eu tava lá antes de dormir, visualizava, né, onde que eu queria estar, lá no parque da Disney, eu me via naquele lugar. Então, todos os dias eu fazia isso. E foi muito legal, porque eu sempre falo isso para os meus coaches, né, eu ensino a fazer isso, que essa visualização, a hora que eu cheguei lá, eu falei, nossa, parece que eu já tive aqui antes. Mas porque eu tava imaginando tudo, eu já tinha visto muitas vezes aquilo ali. A Nanda falando que faz todo sentido. Então é isso, gente. A gente precisa acreditar, a gente precisa saber o que a gente quer, porque aí fica muito mais fácil. Não adianta você se movimentar, mas você não sabe pra onde que você tá indo, você não tá vendo seus resultados e você tá movimentando no mesmo lugar. Então você não vai ter resultado. Tá? Então assim, vamos lá. Os passos para você conseguir, então, definir uma meta. Eu acho que é muito importante a gente ter uma meta. Então, minha meta era Orlando, era conseguir ir pra Orlando, entre as 5 melhores do Brasil, e consegui. Então, assim, só que, lembra que eu falei que era período? Né, e eram várias metas, e eu tinha minha meta diária? Então, tudo, gente, é uma micro conquista, tá? Vou contar pra vocês essas micro conquistas. Ah, determinação é tudo. Realmente, é tudo, porque se a gente não tiver essa determinação, e aí? Não adianta, as pessoas vão falar que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Tem aquelas pessoas que vão falar pra você desistir. Tem dias que você vai querer desistir, porque a gente é humano. Tem dia que você pode estar muito animada e você fala assim, gente, eu acho que eu não vou conseguir. Quantas vezes eu pensei que eu não ia conseguir, mas falei, não, pera, eu vou pra Orlando, eu queria ir pra Orlando. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa determinação, tem que ter esse foco e um direcionamento. E aí a gente começa por essas micro conquistas, porque assim, às vezes a gente fica tão focado assim, tá, peraí, eu vou ser feliz quando eu conseguir ir pra Orlando, quando eu tiver meu carro, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Não, gente, a gente precisa ser feliz agora, no aqui e no agora, e ficar feliz com essas micro conquistas. Então, assim, toda vez que eu ia lá e atingia, né, trazia uma pessoa pra minha equipe, já que minha meta era 500, nossa, gente, meu Deus, eu consegui. Beleza, eu não ia focar, nossa, meu Deus do céu, falta 499, não. Depois eu pensava, peraí, ó, mas tem mais, né? Eu preciso de mais, mas eu celebrava. Então, assim, porque pra chegar nas 500 que eu queria dobrar aquela minha meta, eu precisava passar pela primeira, pela segunda, pela terceira, por 10, por 30, por 100, por 200, né? Então, assim, não preciso me contentar a hora que eu chegar nas 500, eu preciso me contentar a hora que eu tiver uma, a hora que eu tiver duas. E isso, às vezes, a gente esquece, né? Muitas vezes eu lá, eu sou um vendedor, eu quero bater a minha meta do mês. A minha meta do mês é 5 mil reais. Beleza. Eu só fico feliz na hora que eu atingo os 5 mil reais. Não, gente. Celebra. Celebra a hora que você for lá, atender o seu cliente, saiu e dizer, nossa, eu vendi 50 reais pra esse cliente. Eu vendi 100 reais. Por isso que tenha micro conquistas, tá? Como assim, Camila? Micro conquistas. Me conta aí. Você que tá assistindo, se você faz isso, se você celebra quando você atinge uma pequena conquista, uma pequena meta. Tá? O que são essas micro conquistas? Então é você olhar para sua meta grandona, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e ter essas as pequenininhas conquistas e você celebrar. Então tá, a minha meta é vender 5 mil, só que a hora que eu vender 50 eu vou celebrar. A hora que eu vender 100 eu vou celebrar. Eu não vou celebrar só a hora que eu tiver vendido 5 mil. Porque, gente, essa celebração, quando você atinge isso, a sua mente, você tá mandando pra sua mente assim, pera, eu consigo, nossa, eu sou foda, eu sou capaz de fazer isso. Né? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eu sempre falava, nossa, eu sou foda, eu consegui.
Não quer dizer que eu sou melhor do que cada um, do que outra pessoa ali, mas eu tava falando aquilo pra mim. Nossa, Camila, você é foda, você é capaz, você deu conta de fazer isso. Gente, até hoje, sabe, eu faço uma coisinha pequena, tipo, não importa, tá? Sei, fiz minha unha ali, meu Deus, eu dei conta de fazer isso e tal. Então, celebra, gente, celebra. A gente às vezes acaba perdendo isso, né? A Nanda, olha, eu comemoro cada produto vendido. Parabéns, Nanda. Porque essa energia, gente, te dá uma força, porque você tá falando pra você, eu sou capaz, eu dei conta. Porque quando você não vende, você fala assim, nossa, ai, gente, não acredito que eu não vendi, eu não sou capaz. Para. Sabe, celebra, peraí, eu não vendi, mas essa cliente vai ser uma potencial cliente para no futuro, sabe, para me indicar outras pessoas. Então é importante você celebrar essas micro conquistas, é importante você ter essas micro conquistas. Então o primeiro passo para você definir uma meta, para você conseguir atingir, é ter micro conquistas, sabe, todos os dias, todos os dias. Então pensa assim, tá, hoje, qual que vai ser a minha conquista, né? Qual que vai ser a minha micro conquista? Tá bom, ó, a minha meta do mês é 5 mil, hoje a minha meta é 200. Na hora que eu bater metade, 100 reais, eu vou celebrar e peraí que eu vou pra próxima, sabe? Faz igual a Nanda, celebra cada produto vendido, a cada novo cliente. Às vezes tem pessoas que outro dia uma coach minha falou, nossa, meu WhatsApp, gente, tá lotado, um monte de gente mandando mensagem. Que bom! Graças a Deus. Imagina você falasse assim, ai, meu WhatsApp tá aqui, ó, ninguém me manda mensagem, ninguém nem quer falar comigo, ninguém quer comprar. Então a gente tem tanta mania de reclamar que automaticamente a gente reclama porque o meu WhatsApp tá lotado, que um monte de gente me mandou mensagem. Então assim, gente, celebre, tá? Celebre cada passo. Então vamos lá. Vamos pro segundo passo aqui para você criar metas atingíveis. Primeiro, em vez de você começar a pensar o quanto que você quer vender, comece a pensar o quanto que você quer ganhar. Primeiro passo. Porque às vezes a gente pensa assim, peraí, eu quero vender 5 mil reais por mês. Só que desses 5 mil reais eu não ganho 5 mil reais. Eu ganho 4, eu ganho 3, eu ganho 2, a minha comissão é 20, 30, 40, 100%. Sabe? Então assim, você não tá ganhando 5 mil reais. Aí você tem despesa de gasolina, de, não sei, pagar outras coisas. Então assim, você tem que definir a meta de quanto que você quer ganhar. Camila, ó, eu quero ganhar 4 mil reais. Beleza. 4 mil reais. O quanto que você precisa vender para você ganhar os 4 mil reais? Tá, pra mim ganhar 4 mil reais, eu preciso vender, não sei, 8 mil. Tá? Tô dando um exemplo aqui pra vocês. 8 mil reais. Beleza. Então aí você já tem uma meta clara. Minha meta é ganhar 4 mil reais. Pra ganhar 4 mil reais, eu preciso vender 8 mil reais. E aí você vai dividir esses 8 mil reais pelos dias que você vai trabalhar. Camila, eu não trabalho de sábado e domingo, de segunda a sexta. Beleza. Então quanto que dá 8 mil reais dividido aí por segunda a sexta, por dar o quê? Você vai trabalhar 20 dias, quanto que dá? Faça as contas, tá? Você precisa ter isso claro. A Pérez está falando, eu amo meu WhatsApp lotado. É isso mesmo. Você tem que ter essa meta clara, porque assim, vamos lá. Se você sabe que você quer vender 8 mil reais por mês, porque você quer ganhar 4, beleza, legal. Só que aí você tá fazendo um movimento e não tá saindo do lugar. Porque você não sabe quanto que você precisa vender por dia. Você não sabe quanto que são as suas micro conquistas para você celebrar. E aí o que acontece? Chega no dia 28, meu Deus, eu não consigo bater minha meta. Eu só vendi 4 mil. Claro, você não estava olhando para sua meta todos os dias, você não estava definindo uma meta diária. Quando eu era líder, que eu tinha a minha equipe, eu ensinava a minha equipe, que eu vou ensinar vocês, gente, isso que eu tô ensinando pra vocês é algo que eu fazia e algo que eu ensinava a minha equipe. É que eu não tenho mais aqui, mas eu fazia uns papeizinhos pra minha equipe, um papelzinho amarelo, que eu amo amarelo, né? E tava lá, era por semana que a gente trabalhava, então qual que era a sua meta por mês, qual que era a sua meta por semana, de venda, de recrutamento. Sua meta e quanto que você atingiu. Tá? Então tinha muito isso. Olá, Débora, seja bem-vinda! Espero que esteja gostando aqui da live. Então tinha muito isso. Todo mundo da minha equipe tinha uma meta, sabe? Tinha meta que você ia atingir, o atingível, né? E quanto que você tinha cumprido ali. Então é importante isso. Então tá, vamos voltar pro meu exemplo. Eu defini que eu quero ganhar 4 mil reais. Pra mim ganhar 4 mil eu preciso vender 8. Tá? A empresa que eu trabalho, ou a minha própria empresa que eu vendo produtos e eu ganho 100%, então eu preciso vender 8 mil reais, beleza. 8 mil reais, eu percebi que eu vou trabalhar de segunda a sexta e eu não... Peraí, que eu vou pegar uma calculadora pra gente fazer uma conta junto. Só um minutinho, gente. Eu gosto de fazer a conta porque às vezes a gente pensa que é impossível.
Então vamos lá, tá? Eu defini a minha empresa, eu trabalho pra mim, eu ganho 100%. Então, se eu vender 8 mil reais, eu vou ganhar 4 mil reais, tá? Então, 8 mil reais aqui, eu vou dividir. Eu só vou trabalhar de segunda a sexta, não vou trabalhar sábado e domingo, tá? É o que eu tô escolhendo. Então, de segunda a sexta vai ser 5 dias, 4 semanas, 20 dias no mês. Então, 8 mil reais, que é o que eu quero vender, porque eu quero ganhar 4 mil reais. Eu quero ganhar, não, eu quero fazer, porque você faz dinheiro e você não ganha. Você precisa vender quanto por dia? 400 reais. Então, eu já sei que de segunda a sexta, eu vou trabalhar de segunda a sexta e eu preciso vender 400 reais por dia. Porque se eu vender 400 reais por dia, eu vou vender 8 mil no final do mês e vou ganhar 4 mil reais, no meu exemplo aqui, tá bom? E aí, gente, estão entendendo o raciocínio? Dá pra entender o que eu tô fazendo aqui? E aí, gente, melhor ainda, o que eu fazia com as minhas consultoras, nossa, mas 400 reais? Beleza, divide por 2. De manhã e à tarde, período. Vou trabalhar de manhã, eu vou trabalhar à tarde, não trabalhar à noite. Gente, você viu que essa pessoa não tá nem trabalhando no final de semana. Dá 200 reais de manhã e 200 reais à tarde. E aí, gente, antes de você sair da sua casa, já tô dando uma dica extra aí que eu não ia falar, eu ia deixar pra outro vídeo, eu acho, mas eu já vou falar. Antes de você sair pra vender, eu tô falando de um vendedor que talvez vai vender de porta em porta, um vendedor que ele leva os produtos, a roupa lá pro seu cliente. Antes de você sair pra vender, pra você não parar de gastar gasolina à toa, você vai fazer uma lista das pessoas que você vai. Então, peraí, eu preciso vender 200 reais. Então, eu vendo uma base que custa 50 reais. Então, se eu vender 4 bases, eu já consigo bater minha meta da manhã. Quem que é a minha cliente que sempre compra base? Será que eu tenho aqui a lista dos meus clientes que compraram? Eu sei a cor que meu cliente usa, que eu já vou lá e já vou oferecer aquela cor que aquele cliente já gosta. Ah, e qual outro produto? Então, você começa já a pensar e você já faz uma lista do seu cliente, você já vai direcionado para o seu cliente. Ah, outra coisa, por exemplo, falar da Tainã que ela tem um restaurante. Então, pera, eu preciso vender X marmitas por dia. Então, o que eu posso fazer para vender X marmitas por dia, já que é minha meta? Eu posso divulgar no Facebook, eu vou fazer uma lista de transmissão no WhatsApp, eu vou pedir indicação para minha amiga, porque se ela trazer uma pessoa que nunca comprou aqui, ela vai ganhar uma marmita. Eu vou fazer um cartãozinho fidelidade, quem comprar 10 ganha uma marmita. Sabe assim, eu vou criar formas porque eu quero vender X. Entendeu? Então assim, gente, você começa a pensar e você começa a ver possibilidades, porque assim, até agora, talvez 8 mil reais era muito para você vender no mês. Só que a hora que você divide, você vê que é 400 reais por dia, 200 reais de manhã e 200 reais à tarde. Como assim um vendedor que não vende 200 reais por dia? Gente, quando eu trabalhava com vendas de porta em porta, no sol quente, se vocês quiserem foto, me manda lá que eu mando foto pra vocês nos stories. Que eu tenho foto minha no sol quente, em estrada de terra. Gente, eu ia de porta em porta sem vergonha. Tinha dia que eu vendia 1.500, 2 mil reais por dia, sabe? Então assim, não tem desculpa. E hoje em dia, com internet, você não precisa sair no sol. Você não sabe, assim, você pode trabalhar de casa e marcar um período lá às 6 horas da tarde só pra fazer entrega. Então, você precisa ser um vendedor que tem uma meta e consiga pensar lá. Débora, ó, me manda uma mensagem, por favor, depois no direct das fotos, que eu vou te mandar, que eu tenho foto tudo lá no Facebook. Gente, tenho foto no meio do pasto. Gente, eu ia atrás dos meus clientes, de porta em porta, eu te fazia um movimento que eu acho que era de terça-feira, que eu levava os vendedores da minha equipe e a gente pegava um bairro e ia de porta em porta batendo. Sabe? Então, assim, não é ter vergonha. É porque eu sabia que o meu produto estava transformando a vida de uma pessoa e ia mudar a vida de uma pessoa de alguma forma. Então, pense nisso, gente. Então, assim, defini a micro conquista, defini a minha meta de quanto eu quero ganhar. E aí, eu defini a minha meta diária, tá? E a partir do momento que eu defino a minha meta diária, eu vou definir as minhas micro conquistas. Então, eu já sei que eu preciso vender 400 reais por dia, 200 reais de manhã, 200 reais da tarde. Então, a hora que eu chegar lá e bater minha meta de 200 de manhã, meu Deus, eu vou celebrar que eu consegui aquilo, sabe? Então, assim, e outra coisa, uma dica mais que eu fazia. Então, tá, consegui lá bater 400 reais no dia de hoje. De manhã. Tô de folga à tarde. Não, eu não fazia isso. Então, se eu batia a minha meta de 400 reais de hoje, eu ia bater a minha meta da tarde, dos mais 200, mais 300.
Porque aí eu tava conseguindo o quê? Uma gordurinha pro final do mês, que eu podia vender 9 mil então. E aí, se eu não bati? Então tá, minha meta hoje era 400, eu só vendi 200. No outro dia, minha meta era 600, sabe? Então, assim, você precisa pensar nisso, pensar em metas e criar e visualizar. A Débora tá falando inspiração, ai, gratidão. Eu gosto muito de poder compartilhar coisas que eu fiz, né? Porque não tem como eu falar de algo que eu nunca fiz. É muito fácil falar de teoria, né, gente? A prática é totalmente diferente, né? E assim, eu até coloquei, né? Um vendedor que não tem um objetivo, ele não sabe onde que ele vai chegar. Porque, gente, não adianta. Não adianta você não ter uma meta, um objetivo, sabe? Olha, cria um modelo ideal daquele vendedor que você admira. Então, quem que é o melhor vendedor da minha empresa? Peraí, o que essa pessoa faz? O que ela não faz? Como que ela anda? Com o que ela conversa? O que ela lê? Porque a partir disso, a gente começa a ter inspiração e ter aquele modelo para seguir, né? Então, assim, defina suas metas. E aí, uma outra coisa importante também, tá? Você definiu suas metas, tem metas diárias, celebra cada conquista, vai definindo micro conquistas. É muito importante você definir uma meta que não seja uma meta impossível, tá? Por quê? Vamos lá. Tenho muitos vendedores e coaches e clientes, né, que vêm fazer a mentoria comigo. Beleza, define uma meta lá. A pessoa, ela tá vendendo R$1.000 por semana. Aí ela fala assim, Camila, então tá, essa semana eu vou vender R$4.000. Eu falo pra ela, olha, é uma meta atingível? Você acredita que você consegue, né? Eu vou fazendo as perguntas realmente pra ela realmente decidir se é uma meta ou não, porque numa mentoria eu geralmente não vou falar pra pessoa o quanto que ela vai vender, eu vou mostrar pra ela o caminho e eu vou ajudar ela. Então tá, ela tá falando que 4 mil, ela sempre vendeu R$1.000, muito difícil, ela decidiu 4 mil. Beleza, eu deixo ela decidir essa meta. Vou lá, né, trabalho com ela, explico, tal, deixa ela fazer isso na primeira semana. Chega na outra semana, ela não conseguiu bater a meta. Ela vem desanimada, ela vê que, ai, não sou capaz, não dou conta. E por que que eu deixei? Porque, gente, olha como que a gente nos sabota. Eu vendo sempre R$1.000 por mês, mas eu decido vender R$4.000, sempre vendo R$1.000 por semana, muito difícil. Mas eu decido colocar uma meta de R$4.000 só pra eu falar, peraí, vou dar conta. Aí eu não dou conta, eu falo, realmente, vender é difícil. Ai, não é pra mim, isso não funciona. Viu quanto que a gente não sabota? Olá, Mi! Ai, que bom ter você aqui, Mi! A Milena! Então, olha o quanto que a gente não sabota. Então, assim, cria uma meta que é atingível. Porque quando você cria uma meta, peraí, eu tô vendendo R$1.000. Se eu vender 1.200 essa semana, né, 20%, o que acontece? Eu vou ficar muito mais animada. Na próxima semana eu vou vender 1.500. Agora, se eu coloco R$1.000 e defino minha meta para 4, vai ser muito difícil de eu atingir, eu não conseguir atingir, eu vou desanimar. Então, crie uma meta que seja realística. Real, uma meta que é alcançável, tá? Não precisa colocar, então tá, Camila, então eu vendo 1.000, eu vou colocar 1.100. Não. Coloca 20%, 30%, sabe? Algo que, faz as contas por dia. Peraí, então era 200 por dia, R$300 por dia eu consigo vender. Então, beleza. É algo que é realístico, é algo que realmente é capaz. Agora, eu vou definir R$1.000 por dia, eu não consigo vender. Aí eu vou reafirmar pra mim, pra minha mente, vendas não dá certo, eu não sou capaz, eu não consigo aprender, isso não é pra mim. Eu vou reafirmando tudo, essas crenças. Então sempre, gente, coloque uma meta que seja, que você é capaz de atingir, tá? Então, todo mundo que foi entrando, a gente tá falando aí, eu tô falando sobre metas, micro conquistas, espero que possa ajudar todo mundo. Então, defina essas metas e vá olhando. Então, você sabe que você quer chegar aqui, você tá no ponto A, você quer chegar no ponto B. Para chegar no ponto B, você vai ter que sempre acompanhando. Então, por exemplo, eu sempre gostava de ter lá um dia na semana, que era o dia que eu ia acompanhar lá minhas metas e ver, peraí, então essa semana eu percebi que a minha meta era R$1.000, né, era 250 e R$200 por dia, era R$1.000 e eu só consegui 900. Então, na outra semana eu tenho que apertar. Eu tenho que vender mais. Como que eu vou fazer? O que faltou? Sabe? Porque a hora que você chega no final do mês, você consegue bater a sua meta muito antes do que você queria. Gente, depois vocês me contem, quem faz metas aí, se realmente é assim. Se você realmente faz isso. Conta aqui pra mim nos comentários, se você define suas metas. Então, vamos lá. Vou recapitular aqui com vocês, tá? Eu falei da questão de micro conquistas para você celebrar
todas as suas conquistas, gente. Vendeu 50 reais, vendeu um produto, celebra. Falou, eu dei conta, nossa, eu sou capaz, eu sou um vendedor de sucesso. Celebra isso, tá? Falei da importância de você ter essas micro conquistas diárias, porque isso você vai possibilitando acreditar que você é capaz de fazer mais, tá? Falei pra vocês definir uma meta mensal, mas não pensando no quanto que você quer vender, mas no quanto que você quer fazer de dinheiro, tá? E aí, a partir disso, você vai definir a sua meta diária. Divide pelos dias que você trabalha, e aí você pode sim também dividir período de manhã, período da tarde, da tarde, da noite, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa que eu falei pra vocês é a questão de você continuar olhando pra sua meta. Não define sua meta diária e depois só no final do mês você checa. Não, você vai checando sua meta por semana, porque lembra, fazer movimento não quer dizer que você tá indo pro lugar certo. Para saber se você tá se movimentando para um lugar certo, é a partir do momento que você começa a ver seus resultados. Então, peraí, eu fiz tanta coisa essa semana, tanta coisa, e aí, bateu sua meta? Não, pera, então alguma coisa tá errada. Você fez tanta coisa, se movimentou tanto, mas não sai do lugar. Então, alguma coisa tá errada, tá? Então, assim, comece a se movimentar, mas em direção à sua meta. Então, começa a prestar atenção no qual que é o movimento que você tá fazendo, tá? Precisa de ajuda? A gente peça ajuda. A gente tem o nosso direct aqui no Instagram, no Parecer Correia, nosso WhatsApp, tem link na bio que você pode falar diretamente com a gente. Estamos aqui para realmente te ajudar, tá? E por fim, pra gente encerrar essa live, depois eu vou colocar ali, quem quiser ver as fotos do trabalho de campo que eu fazia, os trabalhos de venda, pode me pedir, eu vou mandar. E eu quero que vocês me falem o que vocês aprenderam, por que valeu a pena a live de hoje. Porque assim, não vai adiantar nada se você assistir todas essas lives e você não colocar nada em prática. Eu prefiro muito mais que você assista uma live e coloque em prática, do que não colocar. Assistir todas, mas não colocar nada em prática. Deixa eu ver o que a Mi falou. Nossa, perfeito, Mi. Ó, vou ler o que ela colocou. Aliás, Cá, se não tomamos cuidados, acabamos focando em coisas que não geram resultados. Tenho feito essa análise e muita coisa preciso cortar. Mi, é perfeito isso, porque assim, a gente foca em coisas que não traz resultado e aí você fala, peraí, eu estou ocupada, mas você não tá produzindo, né? Tem muita coisa, gente, que você pode cortar, que você pode delegar e aí você tá lá. Porque se a gente for ver, hoje em dia, a gente tem assim, antigamente, vamos pensar lá, 10, 15 anos atrás, tudo que a gente queria, tudo que as pessoas queriam era poder ter acesso, poder estudar, poder fazer muita coisa, né? Tipo, peraí, nossa, eu queria tanto poder entrar na internet de qualquer lugar e essas... Gente, hoje, você entra na internet e coloca lá no Google, tipo, não sei, como fazer uma live, tudo, o Google te responde tudo. Só que aí, ao mesmo tempo, se você não focar no que você realmente quer, você entra no Instagram pra assistir essa live. Aí você, de repente, para a live e vai olhar os stories, aí você olha outra coisa. Pronto, você ficou 1 hora no Instagram, 2 horas, 3 horas e nem sabe o que você fez. Uma dica, a hora que acabar a live, vai lá no seu Instagram, tem atividades, acho que é atividades, e aparece quanto tempo que você ficou no Instagram. Confere quantas horas que você ficou no Instagram e o que você fez com isso, tá? Eu vou até ler o que a Mi colocou aqui, ó. Muito importante, temos um planejamento anual, revisamos mensalmente e acompanhamos o funil diário do que deu certo e também do que não deu certo. Olha isso, gente, vocês precisam seguir a Mi. A Milena, nossa, olha isso, ó. A semana que analisei, só tive um dia que foi produtivo. Os outros 4 dias dessa semana foram coisinhas que não geravam resultado. Reuniões de cafezinho sem objetivo para vendas, entende? Mi, entendo perfeitamente. Eu não lembro quem que era, onde que eu vi, uma pessoa que ele falava dessa questão de reunião de 30 minutos. Reunião de 30 minutos. Você vai fazer reunião? 30 minutos, ó, beleza, a pauta é essa e aquela. Pronto, acabou. Porque senão é reunião com cafezinho, conversa e aquilo outro. E aí o que gera resultados a gente não faz. É por isso que assim, por exemplo, quando a gente fala de vendas, move tudo, gente. Vendas é tudo. Vendas é o pulmão do seu negócio, o pulmão, o coração do seu negócio, de um empreendedor. E se você não focar no que está gerando resultado, não tem como. É por isso que tem que fazer essa análise, é o que a May tá falando aqui, né? O que a gente tá falando na live. É muito importante você olhar para suas metas e aí você vai ver o porquê você não tá gerando resultado.
tá? Então, realmente, gente, bora ser produtivo, bora fazer acontecer e bora fazer um movimento em direção ao seu objetivo. Tá com dúvida? Tô fazendo muito movimento, não sei se eu tô saindo do lugar? Gerou resultado? Não teve resultado, então você não tá indo pra lugar nenhum. E às vezes você tá indo pro lugar errado ainda, não tá nem em direção à sua meta, por isso que meta é importante. Certo? Então foi muito, muito, muito bom, gente, estar aqui com vocês. Vou colocar depois uma caixinha no Stories, quais foram os seus aprendizados da live. Compartilhe comigo, ou compartilhe no direct, porque é isso que me motiva a estar cada vez mais com vocês aqui. Gratidão por todos que estiveram aqui, pelos comentários, por tudo que vocês falaram. Gratidão, Milena, por compartilhar, por dar realmente uma visão melhor ainda pra gente, tá? Espero que vocês possam estar junto com a gente amanhã. No sábado estaremos aqui, 7 horas também, tem uma live com a Pérez, que vai ter conteúdo maravilhoso, tá bom? Super beijo pra vocês, beijo Janaína, Milena, Débora, e a gente se vê nas próximas lives. Eu estarei aqui com vocês domingo, tá? 7 horas e amanhã, Aline Pérez. Ah, Nanda, obrigada! Vai ser sempre no mesmo horário, tá, Débora? Sempre 7 horas da noite, tá? Essa é a 5ª live de 15 dias que a gente tá fazendo. 19 horas no horário do Brasil. Pra mim aqui é 5 horas da tarde ainda, 5h36 agora. Então sempre 19 horas no horário do Brasil. E as lives que a gente conseguiu, eu tô salvando no nosso canal do YouTube, que é Mapas de Oportunidades. Ah, e lembrando também que todo mundo que tá assistindo, a gente tá liberando um curso gratuito, que é o curso Venda Mais. Então só me mandar no direct, eu quero o curso Venda Mais, que vai ter aulas de Instagram, tem aulas do curso Vendedor de Sucesso para você realmente ser um vendedor de sucesso, tá? Então, o que vocês precisarem, estamos aqui à disposição. Super beijo, tenha uma ótima sexta-feira e bora colocar em prática, tá bom? Tchau, pessoal!